E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Estou aqui com vocês com tudo que a gente tem direito para poder fazer a nossa correção, a nossa prova da FUVEST. A gente vai dar umas comentadas aqui de como é que foi a primeira fase da FUVEST. A gente vai fazer a prova de História da FUVEST. Acho que é importante destacar isso. A gente vai fazer aqui, então, corrigir História. Mas, se vocês quiserem que a gente fale também, faça outras questões relacionadas às atualidades, né? À sociologia, à filosofia na FUVEST, que não é fácil, a gente faz também, tá bom? Eu também acho que é importante destacar aqui que algumas questões, algumas delas que têm um cunho, têm uma relação com história da arte, eu estou deixando aqui para a Marília fazer. Dá um oi aí, mozão. Ela que vai fazer, ela está lá preparando conteúdo para vocês também. Ela vai fazer um vídeo específico. E uma outra coisa importante também, acho que é importante destacar aqui, a gente tem tido bastante demanda para correção de outros vestibulares. O principal que mais tem pedido para a gente é o da Universidade Estadual do Ceará. Ele já estava no radar. Se der, a gente consegue fazer ainda essa semana um vídeo fazendo a prova da Universidade Estadual do Ceará, que é um dos vestibulares que eu mais gosto e dos mais difíceis também, bastante concorrido, tá bom? Então é isso, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer e vamos embora falar sobre essa prova maravilhosa aqui, né, a FUDEST. Vamos falar sobre a história da FUVEST, a gente vai passando nas questões que eu já selecionei para vocês. E acho que é importante destacar aqui, para a gente poder ganhar tempo, eu não vou ficar explicando a resposta para a gente, vai passar por todas as respostas. Eu só não vou ficar 2 horas em cada resposta explicando, só se tiver uma necessidade que eu achar que é importante, tá bom? Porque senão a gente fica aqui 2 horas na mesma questão e não é isso que a gente quer, né? Vamos lá, esse barulho aqui que tem um ventilador aqui embaixo, tá? Esse ventinho aqui. Bora então começar. Primeira questão aqui que eu selecionei para vocês. Detalhe, eu estou utilizando a prova V, tá? Na FUVEST a gente tem essa questão de letras, né? Em vez de cores, como é no Enem. Estou utilizando a prova V e a gente já vai ler aqui a primeira questão de história dessa prova. Vamos lá. Na coluna do ativo, como na do passivo, seria difícil exagerar o papel do açúcar na história do Brasil. Então, é uma questão sobre período colonial. Se ele foi o produto que proporcionou a base inicial solidamente econômica para o esforço do colonizador, foi também o que plasmou o regime de propriedade latifundiária. Instalou as sesmarias açucareiras, né? Instalou a escravidão africana na América Portuguesa, desculpem, e no seu exclusivismo, que é o monopólio. Inibiu o desenvolvimento da policultura, várias culturas, o Brasil teve essa questão da monocultura exportadora, embora estimulado em áreas apartadas a pecuária e a lavoura de subsistência. Ele desenvolveu um estilo de vida que marcou a existência de todas as camadas da população que integrou, reservando, contudo, seus privilégios a alguns poucos, os senhores de engenho, em detrimento dos escravizados, né? O texto indica que no Nordeste açucareiro dos séculos XVI e XVII, que é o grande auge da cana-de-açúcar, a mão de obra de escravizados de origem africana e indígena era empregada nos canaviais, na pecuária e na lavoura de subsistência. Eu já vou dar uma parada aqui. A escravização não era na pecuária nem na lavoura de subsistência. Então já errou. B. A distribuição de terras baseava-se na concessão pela coroa portuguesa de privilégios a pequenos lotes de donatários. Não são pequenos, são grandes lotes. C. Os privilégios concentravam-se nas mãos dos senhores de engenho em detrimento da população escravizada ou livre e pobre. Sim, acertamos. A alternativa é C. Eram os ricos, senhores de engenho, em detrimento daqueles que eram pobres, escravizados e pobres livres. A cana-de-açúcar, o texto, inclusive, já mostra isso para a gente. Vamos ver a D e a E aqui? Vamos. O desenvolvimento de relações socioeconômicas fundadas na horizontalidade recebia estímulos governamentais. Horizontalidade significa que você está assim, ó. Todos têm o mesmo tamanho aqui. Não é assim, é verticalidade. Alguns têm mais do que outros.
E no modo de produção feudal, já para por aí, né, gente? No Brasil não era feudalismo. Prevalecendo a exploração agrícola pela metrópole. O feudalismo ficou na Idade Média. Alternativa C. Vambora. Vambora. Questão aqui com imagem. Sempre bom ver as charges do Ângelo Agostini da Revista Ilustrada, que lá do final do século XIX, início do século XX, ele tem muita charge sobre a crise do Império e início da República. A charge de Ângelo Agostini foi publicada em meio aos debates. Eu vou pôr meus óculos, tá? Eu sei que fica um reflexo aí para vocês, mas é porque eu preciso enxergar melhor, tá bom? Tá bom. A charge de Ângelo Agostini foi publicada em 1880, em meio aos debates sobre a Lei dos Sexagenários do Parlamento Brasileiro. A Lei dos Sexagenários foi publicada mesmo em 1885, ela que definia algumas coisas importantes aí. Então, só para lembrar, a Lei dos Sexagenários dizia que o escravizado, ao atingir 60 anos de idade, ele tinha o direito de comprar a sua liberdade mesmo que ele não tenha dinheiro. Como? Trabalhando por mais 5 anos de idade. Mais 5 anos como escravizado. Aí, aos 65, ele seria liberto. 2 problemas da Lei dos Sexagenários. 1. Registro da pessoa escravizada. Ela não conseguia, muitas vezes, não tinha registro, não tinha como provar a idade. 2. Expectativa de vida dificilmente chegava aos 60. Dificilmente chegava aos 40, imagina aos 60. Mas tinha gente que chegava, tá? 2 problemas da lei dos sexagenários. A própria lei, exatamente. Na verdade, o problema. A charge. Vamos lá. Endossa a defesa. Vamos ver a charge, né? Nem vi aqui ainda. Escravidão ou morte. Aí você tem aqui um senhor em cima de um escravizado, né? Escravidão ou morte. Uma estátua de um senhor em cima do escravizado, fazendo uma alusão à independência do Brasil lá em 1822. A charge endossa a defesa pelos setores políticos liberais do emprego de trabalhadores brancos representados nas laterais do monumento. Não tem nada a ver com os trabalhadores brancos nas laterais. É indígena, não é trabalhador branco esse aqui não. Os outros eu não sei. São trabalhadores, mas esse aqui é indígena, né? Nas laterais são... Não dá muito para definir aqui. Critica a concepção de independência manifesta na estátua equestre de Dom Pedro I e a defesa da extinção do tráfico de escravizados. Não é sobre tráfico de escravizados. Não é sobre uma questão de tráfico de escravizados. Tráfico de escravizados é da lei Eusébio de Queiroz, que é o que não pode mais vir pessoas escravizadas da África ao Brasil. C. Expõe a contradição entre a liberdade expressa na estátua equestre de Dom Pedro I, liberdade, e as mazelas enfrentadas pelos escravizados. Sim. Assim, a pergunta que você sempre tem que fazer para fazer FUVEST, para fazer ENEM, para fazer qualquer prova, quando falar em liberdade na história, principalmente na história do Brasil, quando você pensa em iluminismo, é liberdade para quem, gente? Liberdade para quem? É isso que vocês precisam pensar. Ah, os Inconfidentes, na Inconfidência Mineira, queriam liberdade. Para quem? Eles não queriam abolir a escravização de pessoas. A liberdade do Brasil em Dom Pedro I, em 1822. Para quem? Para a elite em relação a Portugal. Mas o escravizado continua escravizado. A alternativa C. E a D? Defende a manutenção da escravidão em oposição à exploração do trabalho compulsório de indígenas e de imigrantes europeus. Não está defendendo a manutenção da escravidão. Está fazendo uma crítica, né? E expressa a indignação dos proprietários rurais, grupo social hegemônico diante da redução gradual do trabalho escravo. Não está falando sobre isso, não está expressando indignação. O Ângelo D'Agostini era crítico ao Império Brasileiro, tá bom? No final ali, a revista fazia várias críticas ao status do Dom Pedro II. Vamos então para essa questão aqui, gente, eu não coloquei aqui o número dela, mas ela é 22, tá bom? Se eu não me engano. Uma questão sobre... Aí já é geral. Saímos de Brasil, vamos para o geral. A enciclopédia conseguiu destronar a antiga rainha das ciências e levar a filosofia para o seu lugar. Longe de ser um compêndio neutro de informações, a obra modelava o conhecimento de tal maneira que o tirava
do clero e o colocava nas mãos de intelectuais comprometidos com o iluminismo. A enciclopédia é uma criação iluminista. A ideia de se buscar conhecimento, todos, entre aspas, mas vários conhecimentos do mundo em uma série de livros. Então, professor, então se a enciclopédia é uma criação iluminista, a Wikipedia, como uma enciclopédia digital, ainda que tenha suas diferenças, ela também, então, ela não é uma criação iluminista, mas ela é uma influência da enciclopédia, que é uma criação iluminista. Mas o combate mais importante ocorreu na década de 1750, quando os enciclopedistas, os que criaram a enciclopédia, reconheceram que o conhecimento era poder e, mapeando o universo do saber, partiram para a conquista. Segundo o excerto, a enciclopédia preparada pelos pensadores Diderot e D'Alembert, né, propunha um novo papel tem vídeo deles aqui no canal, para um novo papel para os filósofos e uma reordenação do conhecimento científico. Tal proposta se caracterizou pela criação da enciclopédia, a conexão de um modelo de saber que justificava a hierarquia. Que hierarquia? Eles criticavam o antigo regime. Revelação de que o conhecimento filosófico oferecia as bases políticas para... Que absolutismo! Eles criticavam o absolutismo, eles eram iluministas. Valorização do mecenato como forma de proteção aos novos pensamentos. Mecenato é aquela concepção que surge com o Renascimento, não significa que foi abolida aqui, mas que tem nada a ver com isso, gente. O mecenato é a prática de mercantilização das obras de arte, tá? Obras de arte. D. Aclamação dos pensadores como defensores da neutralidade. Não são neutros, não, são defensores. Sobrou a E, tem que ser ela, né? Legitimação dos filósofos enquanto portadores de virtudes. Quais são as virtudes? Derivadas do culto ao conhecimento empírico. Conhecimento. As virtudes são conhecimento. A alternativa é de enciclopédia. Eu ia falar de Wikipédia, não, de enciclopédia. Talvez um jovem não saiba o que é sair da escola, ter um trabalho gigantesco para fazer, né, mozão? De qualquer área. Ou se você não tem uma enciclopédia em casa, lá em casa sempre teve das enciclopédias antigas. Das antigas, eu nunca tinha atualizada. Não tinha Barça em casa, tinha uma do Pato Donald que a gente ganhou, alguém que deu lá. E aí você ia pegar, tem que pegar de A a D, de E a F, não é assim, mozão? O assunto, aí você vai pegar, a enciclopédia era pesada, ela caía na sua cabeça, machucava. Às vezes na escola, mas quem queria ficar na escola depois? Eu não queria, então eu ia para casa. A juventude de estudante hoje não sabe o que é isso, né? Tem suas dificuldades hoje, mas... De tanto copiar... Nossa, você tá me dando até nervoso aqui. Vambora. Próxima questão aqui, gente. Vambora. 44, prova V da FUVEST. Deixa eu passar o carro lá, a ambulância. Vamos lá. Questão de Juscelino Kubitschek. Voltamos para a história do Brasil aqui. Industrializar é uma condição de vida. É uma absoluta e imperiosa necessidade. É mesmo um dever de que já não está ao nosso alcance declinar, nem que o quiséssemos. Não poderíamos sobreviver conservando-nos nação pastoril e agrícola. No velho estilo, exportando café e umas poucas matérias-primas. Industrializar um país não é uma obra mágica que possa ser feita sem preparo, ou ao simples sopro de uma aspiração. É necessário que exista uma mentalidade industrial, um estado de espírito propício ao desenvolvimento, é necessário que existam gerações preparadas para a ação. Então, aí, Juscelino Kubitschek, industrialização. A mentalidade industrial proposta pelo então presidente JK concretiza-se em seu governo, 56 e 61, sob a forma de grandes investimentos na educação básica e na fundação de centros de pesquisa. Dica, ninguém nunca investiu tanto assim em educação básica no Brasil. Tá? Então, se não foi nenhum outro, também não foi ele. Tá?
B. Incentivo à diversificação e mecanização da produção agrícola. Não, é industrialização, não é agrícola. C. Da implantação de formas racionais de organização do trabalho. Não é sobre organização, não é sobre taylorismo essa questão. D. Ação governamental embasada em concepção nacionalista e trabalhista. Isso seria Vargas. Não é Juscelino Kubitschek. Kubitschek vem depois de Vargas. Tem que ser a E de novo, gente. É de um projeto desenvolvimentista amparado por incentivos e captação de recursos estrangeiros. Inclusive, pegou muito dinheiro emprestado com o FMI, o Mundo Fonetário, o Mundo Fonetário Internacional, o Fundo Monetário Internacional, tem uma dívida grande aí para o Brasil, mas incentivou a industrialização regional. Isso que é importante destacar também. Há uma questão aí de... Foi mais sul-sudeste o Brasil que foi industrializado, tá? Então isso gerou um grande êxodo rural, inclusive de outras regiões para o Brasil. Isso atenua as desigualdades regionais no Brasil. O Enem adorou já esse tipo de questão um tempo atrás. Ainda gosta, né? Tranquilo, alternativa é. Bora! 45. Crise de 29. Eu entendo quando vocês falam que vocês queriam um Enem conteudista. Vocês falam que é isso aqui. Tá vendo, mozão? Ah, eu queria uma questão sobre JK. Eu queria uma questão sobre crise de 29. Eu já expliquei isso, né? Mas eu entendo quando vocês falam isso, tá? Eu entendo. Deixa eu tomar uma água aqui que a voz começa a ir embora, né? Eu fico empolgado. Em uma onda sem precedentes de medo, confusão e pânico, hoje quase 13 milhões de ações mudaram de mãos na Bolsa de Valores de Nova York. Corretores atordoados atravessaram um mar de papel segurando ordens de investidores assustados para vender a qualquer preço, porque não se vendia mais ação na Bolsa de Nova York. Então aí, Wall Street cai, do The Guardian, tabloide londrino. Vamos lá. E depois aqui o Correio da Manhã, né? A crise do café do Rio de Janeiro. Abre aspas, o mercado esteve ontem numa situação de verdadeiro pânico. Em São Paulo, pedem-se a moratória e a emissão de papel moeda. Você sabe o que é moratória, gente? Vou falar para vocês aqui. Moratória é quando você paga a dívida sem os juros que tem nela. É um calote. Tá? Porque os juros, que é o pessoal quando faz empréstimo, né, mozão? O banco te empresta, ele te empresta pensando nos juros. Não é isso, mozão? Porque senão ele não ganha, não é isso? Porque senão ele não ganha. Quando você faz um empréstimo no banco, parece lá que você vai pagar, você paga sempre uma porcentagem a mais. Se você parcelar muito, você paga mais ainda. O que é decretar moratória? Eu não vou pagar os juros, vou pagar só o empréstimo. Aí eu não sei, você está dando prejuízo para o banco. Agora pensa numa relação internacional. O presidente da República receberá hoje uma comissão do comércio de Santos. Ok. Os excertos extraídos de matéria jornalística publicada à época relatam reações ante a crise de 29. Essa crise é uma questão sobre a crise especificamente. Atingiu as atividades agrícolas, incentivou a mecanização do processo produtivo e a absorção dos trabalhadores pelo setor industrial? Não, foi ao contrário. O pessoal perdeu emprego. B. Afetou as bases do liberalismo econômico, obrigando a intervenção do Estado por meio de regulações e investimentos? Sim, já vou marcar aqui. Acho que não precisa nem dar as outras, gente. Ó, presta bem atenção. Vamos a gente ver aqui para ver se tem algum distrator. Mas presta bem atenção. Nos Estados Unidos, a gente teve a questão do New Deal, que vem lá por meio do keynesianismo, certo? O que vai ser o keynesianismo? Através do Franklin Delano Roosevelt, ele vai propor que o Estado passe a intervir, fazer empréstimos para as empresas, para elas não quebrarem. Né? Então, o Estado atuou. Antes era o liberalismo. As empresas começaram a produzir que nem doido lá e foi embora. Aí depois o Estado falou, não dá mais. O liberalismo entrou em crise porque vocês produziram muito, a gente fez vídeo, revisão recente sobre isso. A crise de 29 é uma crise do modelo liberal. Não significa que ele acabou, tá? E no Brasil? No Brasil, principalmente sobre a era Vargas, o café parou de vender. Mas ele ainda era importante porque o Brasil ainda estava começando no processo industrial. Então você ainda precisava daqueles cafeicultores. O governo Vargas ele passou a intervir queimando as sacas de café dos proprietários
justamente para poder tirar ele do mercado e tentar valorizar. Menos produto, mais valorização. Então, teve intervenção do Estado. Lá na cidade do Mozão teve queima de café, não teve, Mozão? Teve, porque lá tinha os galpões onde o governo federal guardava os cafés para serem exportados. Isso. Teve, né? Teve. Então é isso, intervenção do Estado para tentar solucionar uma crise do liberalismo. O liberalismo, quando entra em crise, ele sempre pede ajuda do Estado. Não tem jeito. Vamos lá, só para ver as outras aqui. Impulsionou a indústria do entretenimento, que qualquer indústria, gente, não impulsiona nada. Então eu já vou até parar por aqui. Ó. EAD, favoreceu a substituição do dólar pela libra? Não. Esterlina, que é a moeda britânica, né, enquanto moeda empregada no comércio internacional. Não estimulou nada. O dólar, na verdade, ele vai crescer e vai continuar. Ele vai tentar se reaver. EAE. Contribuiu para o desenvolvimento industrial. Gente, se está em crise, como é que você vai ter desenvolvimento industrial? Com a substituição de importações e ampliação do crédito para investimento. Você não tem dinheiro para nada. Eu vou ficando com a voz fininha assim, ó. Bora, gente. 46, mapite aqui pra gente. Vamos lá. Observe o mapa, falando em café, né? Por falar em café, acabamos de tomar um cafezinho aí. Observe o mapa da expansão da cafeicultura nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nos séculos 19 e 20. Então vamos dar uma olhada nesse mapa aqui. As regiões do café no Rio de Janeiro e São Paulo. A parte vermelho está aqui na questão, na relação, principalmente no Vale do Paraíba, que pega Rio de Janeiro e São Paulo, no caso desse mapa. É o início do século XIX, é o início da lavoura cafeeira no Brasil. Na década de 1830, vocês percebem que ele começa a entrar em território. Na década de 1850, estamos aqui, ó, ele também vai entrando mais ainda em território. Na década de 80, ele já está aqui no que a gente vai chamar de Oeste Paulista. Depois, 1920, já tem uma expansão maior. Aqui também tem o café também no Paraná, tá certo? Que é importante. E na década de 1930 ele já está no que a gente vai chamar de Novíssimo Oeste Paulista. Então é um processo de construção, avanço para outros estados, né? Que também ele cresce. Bora, gente! Sobre o papel da cafeicultura na dinâmica territorial dessas áreas, é correto afirmar o quê? Bem direto a questão, né? Iniciada no Vale do Paraíba do Sul, entre São Paulo e Rio de Janeiro, na década de 1830, a cafeicultura teve pouco êxito nessa região pelas dificuldades. Não. Primeiro que iniciou, antes disso, é só se olhar o pontinho mais avermelhado aqui. Já não é. B, a expansão... Gente, é muito importante olhar no mapa. Né, mozão? Quando você vai fazer uma questão, olha o mapa, detalhe esse mapa, rabisca o mapa, faz ali a tua anotação, que nem a gente fez aqui. Eu sei que eu estou rápido aqui, mas eu também já sou velho de guerra com esses mapas aqui. Tá bom? Não sei que não significa que eu saiba tudo, tá? Mas vamos lá. A expansão da produção cafeeira no estado de São Paulo se deu em direção à zona oriental do estado. Na década de 1850, tá? Quando ela começa a chegar para cá, aqui, então, ok. Em decorrência da infraestrutura de transporte exigente na região e da presença do trabalho assalariado. Ainda não, é trabalho de escravizado, em decorrência da infraestrutura de transporte e de trabalho assalariado. Ainda escravizado, tá? Ainda escravizado quando a gente fala de 1850. Então também não pode ser essa, minha gente. Vamos lá. C, mas essa já foi mais fechadinha, né? O início da cafeicultura em São Paulo se deu na região oeste, na década de 30, em decorrência da expansão da produção do norte do Paraná, tá aqui, com expansão para o oeste paulista, aproveitando-se da qualidade do solo. Só vou explicar uma coisa para vocês aqui. O oeste paulista é isso aqui, tá? Em termos históricos. Para quem segue as nossas aulas sabe disso. O oeste paulista, eu vou até fazer um esqueminha aqui, para a gente não se perder. Aqui está o estado de São Paulo, para ficar mais limpo aqui a imagem, tá? Melhor, eu vou apagar isso aqui, para não ter que ficar usando dos meus desenhos aqui, né? Eu apago isso aqui. Vamos. Aí eu falo para vocês. O que é o Oeste Paulista? O Oeste Paulista é essa região. Ribeirão Preto, eu sei porque eu morei lá, e os estudos da região sobre o café são muito fortes, inclusive. Eu estudei muito sobre isso, gente.
Isso aqui eu tenho conhecimento de causa. Eu morei 19 anos em Ribeirão Preto. Eu me formei em História em Ribeirão Preto. E lá onde eu me formei, você tinha a questão da microhistória. Trabalhar com história da região. Não é só isso, microhistória, tá? Mas eu estudei muito café na região Oeste Paulista. Eu falei, professor, mas por que isso aqui... Eu já falei em aula para vocês. Chama Oeste Paulista. O Oeste não tinha que estar aqui. Aqui a gente chama de Novíssimo Oeste Paulista, minha gente. Olha só, a questão C está falando de 1930, tá? Se deu na região Oeste na década de 1930. Aí que você fala, é aqui. Não, mas isso aqui que você está vendo aqui ou é Novo Oeste Paulista ou Novíssimo Oeste Paulista, tá? Tá bom? Só para explicar. O Novo Oeste Paulista, na verdade, é essa região e o Novíssimo Oeste Paulista é o que está em verde. Por que se chama Ribeirão Preto, essa região amarela aqui, de Oeste Paulista? É Oeste em relação ao primeiro Oeste. Sabe onde outros estados que tem isso? Por exemplo, Paraná e Santa Catarina trabalham com essa concepção também. Novo Oeste, Novíssimo Oeste, Oeste, em relação a Minas. Por quê? Aqui está Minas Gerais, tá? A região mineradora está mais ou menos aqui. O café ele se expande justamente quando o ouro acaba. Então, muitas famílias mineiras, que você não tinha mais como garimpar o ouro, faiscar, começam a migrar em busca de sobrevivência. Inicialmente não é por café, é por sobrevivência. Então, é oeste de quem? São os que lá no Oeste Paulista se chamam de entrantes mineiros. Em Minas se chamam de retirantes mineiros. Então, o oeste é esse aqui, não é o que o C está falando. O C está abordando 1930, que seria essa, é um novíssimo Oeste Paulista. Ah, vocês queriam questão conteudista, né, mozão? Tá aí. É isso aí que vocês querem. A gente falou isso em live, hein? E em vídeo e tal. Tudo quanto é vídeo, quando fala em Segundo Reinado, sobre café, a gente fala sobre isso. Vamos lá. D. A produção cafeeira nos séculos XIX e XX concentrava-se nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, com a introdução de novas variedades altamente produtivas. Não é. O texto, inclusive, o mapa está abordando São Paulo e Minas tem café, lógico, mas o café de Minas vem depois, inclusive, tá? Isso tem que ser a E, gente. Tem que ser a E. Vamos lá. Expandindo-se na direção oeste do território paulista, a produção cafeeira impulsionou nos séculos XIX e XX. Aí não está falando a data específica, está falando 19 e 20. A estruturação econômica do estado de São Paulo, impactando o desenvolvimento da malha ferroviária e portuária. Correto. Inclusive o oeste paulista, como ele está longe do litoral, tá? Oeste, Novo Oeste, Novíssimo Oeste, você vai depender de um transporte mais eficiente. Enquanto você estava lá no Vale do Paraíba, o café era levado para o Porto do Rio de Janeiro nas costas do escravizado. Aqui você tem uma linha férrea que vai ligar, por exemplo, o caso que eu conheço para vocês, Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, São Paulo, Companhia Paulista de Estrada de Ferro, Ribeirão Preto a Santos, Porto de Santos. A alternativa é, tá bom? Mas o mais importante, vou olhar com detalhe os mapas, às vezes o mapa já vai tirou um monte de questão aqui, não é? Porque às vezes o mapa ele já te direciona junto com o enunciado da questão para onde ele quer que você pense sobre o assunto, entendeu? Perfeito. Vamos lá então, gente. 75 aqui, outro mapa. Agora o mapa já do Antigo Oriente Próximo, né? Estamos falando do mapa de África e Ásia. O mapa a seguir retrata o Nordeste da África e a Península Arábica no século IV. Então é importante. Informações importantes. Nordeste da África e a Península Arábica no século IV. Finalzinho da Idade Antiga, finalzinho do Império Romano e entre outras coisas. Considerando as rotas comerciais apresentadas no mapa, pelas quais se transportaram por exemplo, cereais, marfim e escravizados e que envolviam sociedades antigas, em especial os reinos de Axum, Cuxê e Egito, é correto afirmar que, vou ler de novo aqui que eu dei uma desbaralhada. Considerando as rotas comerciais, então essas linhas aqui são rotas comerciais. Representadas no mapa pelas quais se transportavam, por exemplo, cereais, marfim, escravizados e envolviam sociedades antigas, em especial os reinos de Axum, Cuxê e Egito, é correto afirmar que vocês já podem perceber, eu já vou dar uma dica aqui para vocês, que essas rotas elas se encontram em alguns momentos, então tem alguns pontos de maior
encontro, talvez sejam lugares de maior densidade. Então, por exemplo, se a gente tivesse aumentado aqui, ó, aqui em Axum, tá vendo? Proximidade de Axum, vou até marcar de outra cor aqui, ó. Olha o mapa de novo, a importância de se ver um mapa aqui, ó, Axum, outra aqui, ó. Você tem bifurcações, talvez, né? Vou voltar aqui para a caneta vermelha para fazer a correção. Vamos lá. O comércio praticado no nordeste da África isolava a região de outras áreas do continente. Não, inclusive ele está indo para da África, do continente africano, tá? Olha só, ele está vindo para cá, ele está vindo para cá. Então não está isolando. Olhou no mapa, gente. Olhou no mapa, não tem mistério. B. Os comerciantes no Egito participavam apenas de rotas comerciais marítimas. Mas o Egito está aqui, ó. A rota do Egito está aqui. Está vindo por terra. Tá certo que tem o rio, mas marítimo não é. O marítimo está aqui, seria o Mar Vermelho. Mas está vindo por terra, está vindo, né, por outros pontos. Não é só por mar. O do mar é essa central aqui. Olhou no mapa, gente. Olhou no mapa, já era. C. As atividades mercantis do reino de Axum, está aqui, que a gente já marcou, conectavam o Mediterrâneo e o Oceano Índico. O Oceano Índico está aqui. O Mar Mediterrâneo está aqui. Axum está centralizado. Ou seja, vem para cá, correto. Bom, até então é uma afirmativa correta. Olha só a centralidade de Axum, do reino de Axum. Oceano Índico, Mar Mediterrâneo, certo? Ou seja, está conectando, é central. Ou seja, achamos a nossa alternativa. Olhou no mapa. Vamos só ver as outras, para ver aqui os erros delas. As rotas terrestres e marítimas na África e na Península Arábica não se conectavam umas às outras. E o que você está falando daqui? Ó? Vem para cá. Claro que se conectavam. E a cidade de Berenice se colocava como obstáculo ao comércio do Mediterrâneo como o interior da África. Deixa eu apagar aqui para a gente ver onde está a cidade de Berenice. Eu acabo apagando tudo, né? Vamos lá, cidade de Berenice. Cadê? Vou marcar até em verde aqui. Vê se vocês acham aí. Deve ser difícil de achar. Não. Berenice, aqui ó. Cidade de Berenice é essa aqui, ó. Achei. A cidade de Berenice se colocava como obstáculo ao comércio do Mediterrâneo com o interior da África. O mar Mediterrâneo está aqui, o interior da África está para cá. Ela está se colocando como um empecilho? Ela está se conectando, gente. Não pode ser essa também. Gente, é o típico questão. Mozão, reforça aí. Olha no mapa, lê o mapa está te dando resposta várias vezes em qualquer prova que você for fazer, não é? Ela falou, tá bom, era isso que eu queria, mozão. Questão com um textinho maravilhoso aqui, grande. Vamos embora. Vamos lá, é uma questão que fala sobre Guerra Fria, tá? Guerra Fria e também luta por direitos civis aqui. O Veste sempre arrasando aqui com a gente. O plano dos Estados Unidos de derrubarem... Olha a voz, daqui a pouco vou ver. Michel Temer, água, por favor. Já destruímos todos os ministérios, implodimos o Brasil. Água. O plano dos Estados Unidos de derrubarem a Revolução já estava esboçado na ocasião em que Mikoyan, vice-líder do governo soviético de Nikita Khrushchev, visitou Havana em fevereiro de 1960. Havana, já partido da Revolução Cubana de 59. A CIA propunha a sabotagem das refinarias de açúcar de Cuba, a principal fonte de riqueza da ilha. Como prometido, Fidel Castro reagiu contra os Estados Unidos. Ele anunciou a nacionalização de todas as propriedades norte-americanas importantes na ilha. Falou assim, vou dar uma resposta. As propriedades dos Estados Unidos agora estão na mão da nação. Numa frase sinistra, é isso mesmo que fala? Castro salientou que a Cuba revolucionária tinha agora o apoio militar de fora do continente. Cuba aceitaria com gratidão, disse ele, a ajuda dos foguetes da União Soviética. Sugere, inclusive, a crise dos mísseis, né? Onde os mísseis são alocados em Cuba, em Havana. Naquele mês, a lenha fora jogada na fogueira quando Castro chegou a Nova York para falar na Assembleia Geral da ONU, discurso emblemático, inclusive, instalando-se no Harlem. Aí já ganha nosso coração. Sabe quem é do Harlem, mozão? Quem é do Harlem? Miles Morales.
Miles Morales mora no Harlem. Quem que é o Miles Morales? Quem sabe? É o novo Homem-Aranha. Ele é muito bom, né? Ele tem sido até então o meu Homem-Aranha favorito. É? Por causa da questão elétrica dele, a inocência. Não, e você não é da época do Super Choque. Não sei se Super Choque? Era o super-herói também, que era muito bom. E ele lembra do Super Choque. Ah, entendi. Você comentou já uma vez. Castro ficou no Hotel Teresa, cercado por um grupo de admiradores. E numa tarde memorável, Harlem é um bairro de trabalhadores, está em Nova York. Foi visitado pelo líder soviético, Khrushchev. Khrushchev escreveu nas suas memórias que, indo a um hotel negro, num bairro negro, nós estávamos fazendo uma dupla demonstração contra as políticas discriminatórias dos Estados Unidos em relação aos negros, assim como em relação a Cuba. Afinal de contas, você tem a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 50 e 60, depois chega lá em 70 também, tá bom? São muito importantes. As tensões políticas abordadas no texto referem-se ao quê, gente? A indecisão de Fidel Castro sobre o alinhamento político de Cuba na Guerra Fria, o isolamento da ilha em relação a outros debates políticos. Ele não era indeciso, ele estava do lado da União Soviética. Para aí. As garantias do governo revolucionário em Cuba aos capitais norte-americanos e a salvaguarda dos direitos civis da população negra na ilha, ele não tinha nada de relação econômica com os Estados Unidos. A aliança entre Cuba e União Soviética, selada na origem da guerrilha em Sierra Maestra, em Cuba, né? E a consequente oposição dos Estados Unidos ao movimento insurgente. A aliança entre Cuba e a União Soviética, selada na origem da guerrilha. Aqui é um erro, tá? E eu explico para vocês por quê. A guerrilha de Sierra Maestra, que foi o processo da Revolução Cubana, não teve apoio da União Soviética necessariamente, tá? Não foi uma aliança selada, foi entre os próprios cubanos. É que Cuba revolucionário, depois você ganha um apoio da União Soviética. Guarda isso. Muita gente pode ter errado por causa disso. D. Do gradual alinhamento entre Cuba e União Soviética, aí é mais correto. E ao aceno dos dois governantes de apoio ao movimento negro norte-americano. Afinal de contas, ficaram no Harlem. Viva Miles Morales. Então a alternativa é D, tá? Marcando aí para vocês. E a E. A articulação entre os governos da União Soviética e dos Estados Unidos para enfraquecer Fidel Castro. A União Soviética estava com Fidel Castro. O Nikita Khrushchev foi lá visitar o Fidel Castro. E os movimentos sociais do Harlem. Tá bom? Não tá errado. 77. 77. Eu sei que esse vídeo fica grande, mas a gente está respondendo pro Vestão aqui, né, gente? Abre aspas. Desde os anos 20, governado pela dinastia Pahlavi, o Irã, questão sobre a Revolução Iraniana, vinha sendo modernizado e ocidentalizado pelas sucessivas gerações de chás. Os Shah Reza Pahlavi. Shah eram os líderes, tá? Que viam na observância estrita da religião um atraso a ser superado. País de numerosa população xiita. Tem vídeo aqui no canal explicando xiita e sunita. Recente vídeo super detalhado. No entanto, o regime modernizante sempre precisou contar com uma grande dose de repressão para conter a oposição dos grupos religiosos que se fazia cada vez mais popular. Na década de 70, esse movimento conheceu um líder que, refugiado na França, preparava para voltar ao país. Era o Ayatollah Khomeini, que apelava aos muçulmanos para que restaurasse a autoridade do Islã na sociedade, e pela Revolução Iraniana, que é também conhecida como Revolução Islâmica, de 1979, o Irã se tornou uma república teocrática, com a força do Alcorão, com a força da religião, representada pelo Ayatollah, que é o líder religioso, político, supremo do Irã. Você tem o presidente do Irã, mas o presidente está abaixo do Ayatollah. O texto descreve o contexto histórico que antecedeu o quê? Esse contexto histórico antecedeu o quê? Eu já respondi, né? O contexto que antecedeu o quê? Uma intervenção norte-americana no território iraniano? Não. A integração do Irã aos países do bloco socialista soviético? Também não. Laicização integral do Estado iraniano? Na verdade, é o contrário. O Estado iraniano vai virar um teológico, teocrático. Estabelecimento de uma república teocrática no Irã? Sim. Questão mais fácil aqui pra gente, né? Porque ela é mais direta. E aí é uma cooperação militar
entre Irã e Iraque contra o Ocidente. Gente, em 82 o Irã e o Iraque vão fazer uma guerra pesadíssima, porque no Iraque eles tinham medo que o Irã passasse por uma revolução igual foi no Irã. No Iraque eles acreditavam que poderia acontecer uma revolução igual foi no Irã, transformar o Iraque também numa república teocrática. Você teve guerra, o Iraque se opôs ao Irã, tá? Aí tem que ir pro canal. 82, 88, guerra Irã-Iraque, Estados Unidos apoia o Iraque. Tá bom? Inclusive coloca lá o Saddam Hussein com muitos poderes. Mapa pra gente de novo. Vamos para mais um mapa aqui, ó. Esse mapa é atual sobre povo curdo. A autonomia do povo curdo. Tem vídeo aqui no canal sobre o povo curdo. Vamos só dar uma olhada antes aqui no mapa. Zonas de povoamento curdo. Curdo é um povo muito importante. É o povo sem Estado maior do mundo, e acho que falando isso eu já dei até a resposta. Aqui a gente tem zoneamento de povo curdo, onde o povo curdo é majoritário, são as partes mais escuras. Pegam parte do Irã, Iraque, Turquia, também tem Síria, se eu não me engano, tá? A Síria, exatamente aqui. E onde ele é minoritário, são algumas áreas menores. Federação Democrática da Síria do Norte, beleza? Você tem aqui a delimitação do território sírio, região norte da Síria. Zona ocupada pela Turquia, ok? E região autônoma do Kurdistão iraquiano, que essa região aqui é uma região do povo curdo, mas que não é um estado oficializado. Eles chamam de Kurdistão, não é um estado oficializado, não tem suas próprias leis com autonomia, tá? Tem um certo grau de autonomia, mas enfim. Vídeo sobre o povo curdo aqui no canal é muito importante. Inclusive tem vídeo falando sobre as mulheres curdas que pegaram em armas e derrotaram o Estado Islâmico. Inclusive a derrota maior do Estado Islâmico vem pelo povo curdo. Você sabia disso, mozão? Não é Estados Unidos, não é Israel, é o povo curdo que derrotou o Estado Islâmico. Tem vídeo aqui no canal. Sobre conflito, o Estado Islâmico ainda existe, mas que derrotou sua maior base. Sobre o conflito geopolítico em questão, é correto afirmar que o Tratado de Lausanne estabeleceu as fronteiras da Turquia moderna, incluindo a existência de um Estado curdo. Não tem Estado curdo. Então já matou aí, já não vou nem continuar, tá? Aqui é direto, papo reto. Os curdos formam uma população estimada em dezenas de milhões de pessoas e parte habita uma região montanhosa que se espalha pelos territórios fronteiriços de 5 países. Turquia, Iraque, Síria, Irã e Rússia. Tira a Rússia. Não é Rússia. Então não é, tá bom? Você vai pegar regiões ali da antiga União Soviética, mas não é Rússia. Se a gente estivesse na Guerra Fria, tudo bem, não é Rússia. Olha só o mapa. Le Monde Brasil Diplomatique, 2022, ano passado. A Rússia caiu em 90, a União Soviética caiu em 91. Falantes de várias línguas, dentre as quais árabe, curdo, turco e persa, composto por diferentes grupos étnicos e religiosos, os curdos são considerados a maior população apátrida do mundo? Sim. Você fala várias línguas porque vocês estão em vários estados. Então você está pegando regiões do Irã, você tem os persas, você tem árabes, por exemplo, na Síria, na Turquia, certo? Você tem árabes em outras regiões também. Os turcos, né? A etnia dos turcos, mas você tem em outras regiões também. Então eles são falantes de várias línguas, você tem uma diversidade cultural, mas é considerado um povo sem Estado, uma nação sem Estado. Nação é o que vai unir as pessoas por traços ou étnicos ou culturais. Por que eu falo ou étnicos ou culturais? Pode não ser só o étnico, pode ser cultural. Fala um exemplo onde o povo é unido em nação, mozão. Vamos ver se o mozão tá ligado. Fala um exemplo onde o povo é unido em nação por traços culturais, pode ser étnicos também, mas muitos traços culturais. Pode ser também, mas culturais. Brasil, gente. Brasil, a gente tem uma amplitude de etnias, mas os traços culturais nos ligam muito também. Compreenderam? Mozão olhou com a cara, ixi, me colocou contra a parede. Fica tranquilo, mozão, eu joguei a pergunta na bomba aí. Relaxa. Brasil. E não necessariamente, mas a gente tem um Estado. Os curdos, eles não têm um Estado. Alternativa C. Só ver as outras aqui.
Entre 2013 e 2019, as forças curdas desempenharam papel central no enfrentamento ao Estado Islâmico na região, o que levou ao reconhecimento do Estado independente do Kurdistão. Não levou, eles tiveram um enfrentamento importante, como eu falei, mas nisso não deu. Ninguém deu, parabéns, agora vocês vão ganhar o Kurdistão. Não. O que a gente tem aqui no Irã, no território do Iraque, é um território habitado por curdos, mas não é um país. Eles querem que seja, acho que deveria, né? Em 22, foi aprovada uma resolução no Conselho de Segurança da ONU reconhecendo a independência do Kurdistão e definindo suas fronteiras em territórios pertencentes à Síria, Turquia e Iraque. Não aconteceu, tá bom? Já falei para vocês. Passa para frente. Olhem o mapa, tá bom? Essa aqui seria 79, se eu não me engano. China, uma questão sobre China. A China enviou ontem navios de guerra e dezenas de caças para Taiwan, em retaliação a uma reunião entre a presidente da ilha, Tsai Ing-wen. Toda hora que eu vou falar algum nome de origem do chinês, eu lembro da Cici, do Pula Muralha. E quando você senta para conversar com ela, né, você fala o nome já sabendo que você vai errar a pronúncia. Aí a gente vê que a gente não sabe pronunciar. Não sabe nada. Todo mundo, não, Mao Tse-tung ou Mao Zedong, aí ela vai lá e fala na pronúncia assim. Inclusive a Cici é muito bacana, procure o canal dela, Pula Muralha. Né? Tá vivendo na China hoje, né? A família está na China de volta. É uma brasileira chinesa, né? Muito legal, né? Foi muito bacana aquele encontro, né? E o presidente da Câmara, presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, na Califórnia. A reportagem faz alusão ao aumento das tensões geopolíticas entre China e Taiwan. Sobre esse tema, é correto afirmar que gera uma tensão política mesmo, porque inclusive a gente até relatou aqui, quando você teve essa visita dos Estados Unidos em Taiwan, meio que para bater de frente com a China. Por que isso, gente? Por quê? As tensões iniciaram-se no final da década de 70 em decorrência das mudanças políticas e econômicas perpetradas pelo então presidente chinês Deng Xiaoping, que resultaram na declaração de independência de Taiwan em relação à China. Já aviso que não é essa porque é anterior. Iniciadas ainda na primeira metade do século XX, primeira metade vai até 1950. As tensões entre China e Taiwan aumentaram desde então em decorrência da presença militar dos Estados Unidos no território taiwanês, o que contraria os interesses geopolíticos chineses na região. Alternativa correta. A Revolução Chinesa está lá em 1949, o início, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Só para relatar, você tinha nacionalistas chineses e socialistas. Os nacionalistas, ainda que não eram socialistas, eles se uniram para impedir a invasão do Japão na China, para expulsar os japoneses da China. Só que depois desse processo, os socialistas fizeram lá a guerrilha comandada por Mao Tse-tung e eles conseguiram depois derrotar lá os nacionalistas e transformar a China em socialista. Os nacionalistas, muitos deles surgiram para Taiwan, onde fundaram a China, que eles chamam de China, que a gente chama de Taiwan, eles chamam de China também, tá? E não é reconhecida pela China grande que a gente conhece, a China atualmente de Xi Jinping, a China socialista. E aí os Estados Unidos vai lá e dá apoio à China que não é socialista, a China taiwanesa, né, nacionalista, como provocação. Lembra que os dois países, China de Xi Jinping e Estados Unidos atualmente de Joe Biden, vivem já há algum tempo uma guerra comercial e também tem vídeo aqui no canal sobre. Não dá para ficar colocando tudo aqui no card, mas vocês procurem aqui no canal. Então, alternativa correta, B, 49, da época do início aí, processo de Revolução Chinesa, é a primeira metade do século XX. Eu vou passar direto aqui então já, gente. A gente já achou aqui, ó. Vamos embora já para a próxima aí, que é a questão 86, tá? Eu tenho aqui minha colinha aqui de quais as questões que eu estou trabalhando. Bora. Essa é a penúltima, acho. Cristóvão Colombo. Lá da China a gente vai lá para Colombo. Vamos embora. Colombo não reconhece a diversidade das línguas e, por isso, quando se vê diante de uma língua estrangeira, só há dois comportamentos possíveis e complementares. Reconhecer que é uma língua
e recusar-se a aceitar que seja diferente, ou então reconhecer a diferença e recusar-se a admitir que seja uma língua. Entenderam? Reconhecer que é uma língua, mas aí ele recusa que seja um negócio diferente. Então, é inferior. Lembra que o Colombo é explorador. Ele não era espanhol, né? Se não me engano era genovês, cidade-estado italiano, mas ele vem para a América contratado pela coroa espanhola, Isabel de Castelo e Fernando de Aragão. Ou então reconhecer que tem sim uma diferença e recusar admitir que é uma língua, mas isso aí não é língua, isso é inferior também. Ou seja, dos dois pontos de vista, o Colombo diminui a língua estrangeira, certo? Vamos lá. Os índios, que encontra logo no início, a 12 de outubro de 1492, provoca uma reação do segundo tipo. Qual que é o segundo tipo? Admitir que é diferente, mas não é uma língua. Ao vê-los promete, abre aspas aí para o Colombo, se Deus assim quiser, no momento da partida levarei 6 deles à vossa alteza para que aprendam a falar. Ou seja, entende que é diferente, mas isso não é uma língua, então eu vou levar eles para aprender a falar lá na Espanha. Eu sei que dá muita raiva quando a gente vê questões desse tipo, tá? Mas vamos focar aqui. Não dá raiva, mozão? Ao tratar das reações iniciais, porque isso tem reflexo hoje, gente. Lógico, preconceito, não é, mozão? Mortes, população indígena. Ao tratar das reações iniciais de Colombo, ao chegar à América, o excerto indica que o navegador reconheceu a necessidade de tradução mútua entre as línguas. Primeiro que ele não reconhece que é uma língua, né? No segundo exemplo. Outra coisa, ele não quer que os indígenas entendam o que ele está falando enquanto língua. Ele quer que eles entendam que ele tem que trabalhar, mas não enquanto língua, né? E ele está pouco se lixando do que o indígena quer falar, né, mozão? Você não quer saber o que você tem para falar. Você vai trabalhar para a coroa espanhola, é isso aí. B. Reconheceu a necessidade... Considerou as línguas indígenas como expressão de outras culturas. Considerou as línguas indígenas como expressão de outras culturas. Se ele reconhece que é língua, ele pode sim, mas vamos ver. C. Interpretou as diferenças linguísticas como estratégia de resistência de nativos. Interpretou as diferenças linguísticas como estratégia. D. Demonstrou-se disposto a estudar e compreender. Não, aqui já mata. Ele não quer entender e compreender nada. Entendeu o ensino do castelhano aos indígenas como forma de civilização. Entendeu o ensino do castelhano aos indígenas como forma de civilização. Abre aspas para ele. Se Deus assim o quiser, no momento da partida, levarei 6 deles a vossas altezas, para que aprendam a falar, como uma forma de civilização. Você acha que é essa, mozão? Eu acho que eu vou nessa. Reconheceu a necessidade de tradução mútua? Não. Considerou as línguas como expressão de outras culturas? Interpretou as diferenças linguísticas como estratégia de resistência dos nativos? Ele não interpretou isso, ele diminuiu, né? Ele reduziu. Então não pode ser, mostrou-se disposto, também não mostrou-se disposto. Se eu ficaria entre B e E, eu vou na E. Vamos ver o gabarito oficial, o que ele fala pra gente aqui. Eu tenho gabarito oficial disso aqui ou não tenho? Acho que eu não tenho gabarito oficial, gente. Vou ficar devendo esse gabarito oficial pra vocês aí. Vamos lá. Deixa eu pesquisar. Então, o reconhecimento cultural dos povos tradicionais, ele vem mais tardiamente, né? Principalmente nos movimentos contraculturais lá no modernismo, na academia. Em 1400, a sociedade estava em pleno renascimento, quando o homem era considerado centro de tudo, o homem europeu. Sim. Né? Então, o reconhecimento de outras culturas, enxergar isso como uma forma de integração ali, eu acho que não.
Alternativa é. Opa, essa é na última. Ó. Entendeu o ensino do castelhano aos indígenas como forma de civilização. É isso que você falou, né? Fala de novo, mozão. Vira aqui para pegar o microfone. Eu tô pintando ali, gente, que eu tô refazendo a identidade visual do canal. Isso aconteceu em 1400, né? Então estava em pleno Renascimento, onde 1492, sim. Onde você estava no Renascimento, onde o homem europeu ele era visto, né, como o centro. Então a cultura europeia ela é vista como, né, o ápice da civilização e do desenvolvimento. Então, para eles essa é 87, agora que eu tô vendo. Então, assim, para eles, tudo que era fora daquilo precisava de ser civilizado. Então, e esse reconhecimento dessas culturas tradicionais, ela vai vir bem depois, lá nos movimentos de contracultura, lá nos movimentos modernistas anti-academicistas, que eles vão reconhecer esses povos, e vai vir contra essa coisa da cultura europeia. Então, eu acho que a mais certa é a letra E, porque ele vai ver... Trabalha com a ideia de que são inferiores, que eles não sabem falar, etc. Que eles não são Inclusive, eles tratavam os indígenas como... É um conceito que vem desde o mundo antigo, tá? Lá em Egito, eles falavam isso. Aquele que tem a cultura diferente, que é inferior bárbaro. Esses povos bárbaros. Aqui mesmo no Brasil, quando eles vêm com aquelas missões jesuíticas de catequizar o índio, de ensinar de catequizar o índio, de ensinar o português. Não é só uma questão de você ter, né, ali a mão de obra. Você não está ali fazendo um bem, vocês vão... Você está apagando a cultura, os conhecimentos, né? É igual eu falei na revisão de História da Arte. É muito puxado isso, porque... vamos supor, no exame de ancestralidade que eu fiz, eu tenho parentes indígenas tradicionais, tenho parentes... Você já sabia, porque você tem bisavó, então, né? Mas assim, não sei de que grupo étnico tronco linguístico, não sei nada. Porque você ouve um genocídio no Brasil. Isso tudo se perdeu, entendeu? A única coisa que eu sei foi que ela foi pega lá dentro do grupo dela, do povoado, e... Que é a sua bisavó. É minha bisavó. Você conheceu ela? Não, ela faleceu quando meu pai era adolescente. Mas assim, ela falava, né, tudo enrolado, português, ela ficava assim... não morava com a família, ela tinha uma casinha que era só dela, conhecia tudo quanto é tipo de chá, de planta, essas coisas. Para tentar preservar a própria cultura, que a gente ouve, uma questão característica cultural. Então, assim, como que vem uma pessoa de fora e fala que a cultura dela é mais civilizada? Ou isso não é, você fala não é língua, ou se é língua é uma língua inferior. Não existe inferior e superior, existem formas de comunicação. Obrigado, mas vamos. Então é isso, gente. Então é isso, galera. Respondemos aqui as questões de história da FUVEST. Como eu falei para vocês, algumas outras questões tem de história, mas focado inclusive em história da arte, até com sociologia. Vou deixar para a Marília responder. Ela quer responder com vocês aí. Inclusive questões bem interessantes, bem importantes. E outras questões, outras provas serão respondidas aqui nesse canal ainda. Guardem bem isso. Então, por exemplo, estou doido para responder a prova da Universidade Estadual do Ceará, outras provas também que já vieram, e a gente também vai assim fazendo revisões. Vamos sim também fazer o que a gente puder fazer aqui para vocês para as provas mais concorridas, as provas dissertativas também, que acho que é muito importante, todo ano a gente faz isso, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Tá, beijo aí, mozão. Grande beijo. Fomos.